Boa noite, estamos aqui, não é, mais uma vez, para uma palavra, não é, de harmonia, de paz. Vamos ler do livrinho Momentos Enriquecedores, né, do Divaldo Franco, não é? E pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos lá. Como consequência do período grave de transição, surgem o pessimismo, a desconfiança, as lamentações. De tal forma se vão arraigando no organismo individual e social que os temas de conversação perdem os conteúdos e se apresentam desconcertantes, caracterizados pelas sombras do desconforto, da mágoa, dos irrefreáveis desejos de vingança. A lamentação grassa e perturba as mentes, impedindo a ação corretora do bem, como se não adiantasse produzir com elevação, laborar com honradez. Lamentar não é atitude saudável. A lamentação qual ocorre com a queixa sistemática é morbo portador de destruição, de desalento e morte. Antídoto aos males que infestam os dias atuais é ainda o amor, força única portadora de recursos salvadores. Este é um ciclo que se encerra, dando início a outro que se irradiará planificador. Assim, não te desalentes, nem duvides do triunfo do bem. Não fiques, porém, inativo, aguardando que forças externas operem miraculosamente sem a tua contribuição. És importante no contexto atual, face ao que pensas e como ajas. Produze, portanto, com esforço bem direcionado, oferecendo teu contributo valioso, por menos expressivo que te pareça. Permanece no teu lugar, realizando o que podes, deves e te cabe fazer. Gente, que hoje nós tenhamos uma noite de muita paz, de muita luz. Afinal de contas, nós vamos nos banquetear, né? Com preces, com evangelho, com luz. Que possamos canalizar tudo isso, os nossos pensamentos unidos, muita paz e muita luz para o nosso planeta, para todos. Boa noite, gente. Paz e bem. Olá, meus amigos, boa noite. Vamos, nesse momento de harmonização, diminuir um pouco as tensões do corpo e das emoções. Para isso, hoje vamos nos alongar. Quem tiver oportunidade, fique um pouco de pé e quem não puder, deite-se confortavelmente onde você estiver, seja na cama, no sofá ou até no próprio chão. Nos movimentos de inspiração e expiração, a gente vai tentar espreguiçar o corpo todo, como se estivesse acordando de uma noite muito reconfortante de sono. Então vamos por 3 vezes inspirar, espreguiçando, esticando o corpo todo e expirar. Mais uma vez, esticando, alongando, mexendo os pés, os punhos, os ombros. Por mais uma vez, até produzir relaxamento. E vamos imaginar nesse momento que a gente vai abraçar alguém muito querido. E com isso a gente vai abraçar o nosso próprio corpo. Então abrace-se. Abrace-se imaginando estar abraçando alguém de quem você tem muita saudade. Seja essa pessoa encarnada ou desencarnada. Abrace-se de maneira reconfortante. Abrace-se em respeito também ao seu corpo. E volte a encontrar uma posição confortável para que possamos entrar em contato com uma carta. A carta de hoje diz respeito a ansiedades e foi escrita exatamente pelo simbolismo da ansiedade. E essa diz: Oi, eu sou a ansiedade. Mas calma, não se assuste. Eu venho em tom de paz, juro. Venho apenas para conversar com você e tentar entender por que você se assusta tanto com a minha presença. Eu sei que muitas vezes você se sente horrível quando eu apareço. Se desespera, tem vontade de que eu desapareça. Mas essa não é minha intenção, eu posso te garantir.
Eu estou aqui escrevendo essa carta porque eu quero dizer a verdade, ser muito honesta com você. Se eu apareci na sua vida te fazendo sentir tudo isso, é porque não encontrei outra forma de fazer você me ouvir. Você estava tão ocupada tentando ter sucesso, ser produtiva, dar conta de tudo e de todos ao seu redor, se esforçando para que alguém te amasse e te admirasse, muitas vezes até por algo que você não é, que você não escutou os meus pequenos sinais. Aquela dor de cabeça, aquela dor no estômago, aquele medo terrível, aquela preocupação. Bom, foi dessa maneira que eu tentei me manifestar para que você me desse um pouco de atenção. Entenda, com a sua mente racional, você não vai conseguir ouvir o que eu tenho para te dizer. Você precisa sentir com o coração, você precisa não ter medo de sentir. E eu sei que você está cansada de sentir todas essas angústias, o corpo que parece machucar muitas vezes, a cabeça que não para de pensar. Mas essa carta tem um propósito. Todo esse tempo eu tenho tentado te dizer que esse é o seu momento de evolução pessoal, que eu vim para a sua evolução pessoal. Eu estou aqui porque você precisa fazer algumas mudanças no seu interior e na sua vida, pois não está plena, nem vivendo como gostaria. Ou por algum acaso você gosta das minhas visitas, você gosta de sentir tudo isso. Eu venho de alguma forma tentar chacoalhar você, para que você entenda que está vivendo, pensando e sentindo de maneira inadequada. E tudo isso depende muito de você. Você precisa se esforçar para entender que você tem o direito de viver em paz, mas que isso é uma conquista. Você não precisa mendigar o amor de ninguém. Você não precisa se machucar tentando ser o que você não é. Você não precisa dar conta de tudo, ter medo de tudo. Você não veio para dar conta de tudo. Mas você precisa permitir que os seus sentidos e sentimentos se expressem. Precisa perder o medo de sentir para que você veja realmente quem você é. Da próxima vez que você sentir minha presença, feche os olhos, confie, me sinta, me deixe levar. Escute o que eu tenho para te dizer, me entenda e depois passe para a ação. Por favor, não me reprima mais, não fuja de mim, não se afaste todas as vezes que eu chego, porque senão não poderei falar com você e você não saberá que precisa fazer as mudanças que agora descobriu que são importantes. Para terminar, quero confessar uma última coisa. Quero te dizer quem eu sou na verdade. Eu sou a sua essência. Isso mesmo, sou a sua essência. Infelizmente agora transformada em ansiedade. Mas eu sou seu verdadeiro ser. Aquele que você guardou para se proteger. E eu estou aqui te gritando, tocando no interior do seu coração com força para que você me escute. Não é taquicardia o que você sente. Sou eu querendo sair daí de dentro. Me deixe sair. Me deixe tomar as rédeas e confie em mim. Lembre-se quem eu sou e lembre-se quem você é. Você é o todo ser em plenitude, que não precisa se proteger, que não precisa ter medo, que não precisa se sentir vulnerável. Eu prefiro que possamos viver a vida juntos e que exploremos cada problema que temos, possamos dar o nosso melhor, sem exigências, sem medos escondidos. E é isso. Eu estou aqui com você. Eu sou você. E chegou o momento de você me ouvir. Com carinho, muito carinho. Eu sou a sua ansiedade. Não me mande embora. Converse comigo. Escute o que eu tenho para lhe dizer. Não se assuste. Vai ficar tudo bem. Finalizamos nossa carta, a ansiedade, entendendo que a gente não precisa enxergar como inimigo alguns processos que nos acontecem, que muitas vezes querem nos ajudar. Escutemos o nosso interior, coloquemos o mundo um pouco no mudo e escutemos o nosso coração. A gente não precisa realmente ter medo. A gente precisa se ouvir e estar disposto a sair de várias zonas de conforto para que a gente tenha a vida plena, espiritualmente e dentro do nosso corpo também.
Fiquemos todos em paz e sigamos com o Evangelho. Mestre Jesus, vós que sois o maior exemplo de amor e fraternidade, guia, Senhor, todos os dirigentes religiosos para que eles possam te apresentar em espírito e verdade. Pelos familiares e amigos enfermos que nos procuram em busca de um alento, rogamos a Ti, Senhor, que juntos nos fortaleçam, porque Tu disseste, onde 2 ou mais estiverem reunidos no Meu nome, aí eu estarei no meio deles. E que todos nós, reunidos em prece, possamos, Senhor, fortalecer a esses irmãos com coragem, resignação, fé e confiança na Tua ajuda, na Tua misericórdia. Pedimos pelos trabalhadores da área de saúde, cada vez mais eles possam sentir a Tua presença, porque Tu também disseste, tudo que fizeste a um desses pequeninos é a mim que fazes. Que eles se sintam, cada vez que acode um irmão, fazendo isso a Ti, Senhor. Cada vez que eles socorram, é a Ti que eles socorrem. E que eles sejam socorridos pelas Tuas energias balsâmicas. Que eles sejam socorridos também pela fé, pela esperança e pela vontade de servir. Pedimos também pelos que passam por crises econômicas agudas. Irmãos, força, ânimo, coragem. Não estáis sozinhos. É uma crise, vai passar. E todos sairão fortalecidos, com grande aprendizado, que isso vai lhes trazer maiores benefícios, com certeza, no porvir. Pedimos pelos irmãos em situação de rua, esses nossos irmãozinhos, que às vezes se sintam no abandono total, se sentem como se ninguém os amasse. Mero engano, irmãos. Vós sois os mais amados, porque Jesus também disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E Ele está com todos vocês, fortalecendo e guiando-os. E também a cada um de nós que possamos atendê-los, ou com alimento material, ou através das nossas preces, levando até eles força e paz. Pedimos pelos amigos e familiares desencarnados. Irmãos, a vida continua. Sigam confiantes. Vá ao encontro dos seus que já estavam os aguardando. E sejam felizes, muito felizes. E agora lembremos dos nossos irmãos que partiram pelas portas do suicídio. Que eles tenham o atendimento necessário para suas dores agudas, que seus corações sejam acalentados, que possam ter junto de nossa Mãe Santíssima o acolhimento,
de que necessitam. Ô Mestre, eu sei que nós pedimos muito, mas pedimos porque muito confiamos em Ti. E desde já agradecemos pelas graças recebidas. Obrigada, Senhor. Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28, item 51, prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar o anátema sobre aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade para si e recusá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Persegui-los pela sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém e adorar a Deus como o entende. Constrangê-lo a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se prende mais à forma do que ao fundo, às aparências mais do que à convicção. A abjuração forçada jamais deu a fé. Ela não pode fazer senão hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesma. Convence e não persegue, porque disso não tem necessidade. O espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse mesmo uma religião, por que não se teria a liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando a luz se faz nas inteligências, se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A animosidade e a cólera dos inimigos da ideia está em razão do medo que ela lhes inspira. Por essa razão que o cristianismo foi perseguido outrora, e o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que o cristianismo o foi pelos pagãos, ao passo que o espiritismo o é pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade, mas não se mata mais o corpo, tortura-se a alma, é atacada até em seus sentimentos mais íntimos, em suas afeições mais caras. Dividem-se as famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, ataca-se mesmo o corpo em suas necessidades materiais, tirando-lhes seu ganha-pão para torná-lo pela fome. Capítulo 23, números 9 e seguintes. Graças a Deus e ao Senhor Jesus. Boa noite, queridos irmãos. Coletânea de prece, capítulo 28, item 51. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé. Portanto, é pela vossa coragem, é pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem ele hoje procede para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais,
os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Capítulo 24, item 13. Que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite a todos. A prece hoje é o capítulo 28, o item é o 52, de prece coletâneas. Prece. Senhor, vós nos disseste pela boca de Jesus, o vosso Messias, bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição pela injustiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, e ele mesmo nos mostrou o caminho, orando por seus algozes. A seu exemplo, meu Deus, imploramos a vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Com Cristo, nós vos dizemos: perdoai-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com paciência e resignação, como prova para a nossa fé e a nossa humildade, suas zombarias, suas injúrias, suas calúnias, suas perseguições. Desviai-nos de todo pensamento de represália, porque a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Que assim seja. Evangelho, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, por uma criança que acaba de nascer. Item 53. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retomar uma existência que deve lhes fornecer um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas por meio das vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprindo uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e de os dirigir para o bem está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais é violada impunemente. Evangelho, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 54. Prece para os pais. Espírito que está encarnado no corpo do nosso Filho, seja bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso, que o enviastes, sede bendito. É um depósito que nos está confiado e do qual deveremos prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigada, meu Deus, por esse favor. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é ajudá-la a progredir no caminho do bem, pelos nossos conselhos e pelos nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa causa, por isso responderemos diante de vós, porque não teremos cumprido a nossa missão para com ele. Senhor, sustentai-nos na nossa tarefa e dai-nos a vossa força e a vontade de cumpri-la.
Se esta criança deve ser um motivo de provas para nós, que seja feita a vossa vontade. Bons espíritos que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-la durante a vida, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dai-lhe a força para resistir às suas sugestões e a coragem de suportar, com paciência e resignação, as provas que o esperam na terra. Capítulo 14, número 9. Coletânea de Preces Espíritas, item 55. Meu Deus, nos confiastes a sorte de um de vossos espíritos. Fazei, Senhor, com que nos sejamos dignos da tarefa que nos foi imposta. Concedei-nos a vossa proteção. Aclarai a nossa inteligência, a fim de que nos possamos discernir cedo as tendências daqueles que devemos preparar para entrar na vossa paz. Que assim seja, Senhor. Evangelho, capítulo 18, muitos os chamados e pouco os escolhidos. A porta estreita, item 3. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Está em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém lhe tendo feito essa pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: Fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinaste em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Serás então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar no festim do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que serão os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco. A fé e a esperança de Jesus nos aqueça nesse momento. Hoje vamos falar sobre o capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, item 3 e 4. Mateus, capítulo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Meus irmãos, o que seria de nós se não tivéssemos a palavra de Deus para nos instruir, nos fazer avaliar o que é necessário para o nosso bem, para o bem daqueles que convivem com a gente. E ele fala aqui sobre a porta estreita. A larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que ela conduz. Mas
Será que essas duas portas não são necessárias para o nosso aprimoramento espiritual? Porque quando erramos é que compreendemos onde temos que acertar. Então elas são necessárias sim, ambas são necessárias, mas a gente tem que caminhar pela estreita, tem que seguir a estreita, mas muitas vezes passamos pela larga como aprendizado e para aprendermos a sermos pessoas melhores e a mudar onde devemos mudar. Perguntaram a Jesus, serão poucos os que se salvam? Ele pede para a gente se esforçar a entrar na porta estreita, né? Então vamos caminhando, vamos tentar entrar por essa porta, nos fortalecendo cada vez mais, orando, pedindo a Deus a misericórdia dele sobre as nossas vidas, sobre a vida dos que necessitam da palavra dele, e vamos caminhar junto a ele, junto aos seus, e vamos beber e comer do banquete no futuro. Ainda está longe, mas nós vamos chegar lá. Temos que nos esforçar. Cada existência é uma nova oportunidade, é um novo aprendizado. E através dessas existências é que nós vamos chegar aonde Jesus quer que cada um de nós chegue. Que a paz e a luz dele nos fortaleça hoje, agora e sempre. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais um momento de paz e harmonia. Te pedimos, Senhor, que fluidifique essa água, para que a mesma possa nos dar vitalidade, saúde e cura para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Pedimos ainda, Senhor, força e coragem para a prática do bem. Eleva a nossa fé, fortaleça a nossa paciência, para que entendamos que esse momento vai passar e para que possamos entender ainda que este momento é necessário para o nosso fortalecimento, renovação espiritual e edificação interior. Fica com a gente agora e sempre, Senhor. Em mais uma noite de luz, onde aprendemos, convivemos, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o amor fraternal, com que nos faz estar sempre juntos. Agradeçamos a Deus, nosso Pai, Criador, Senhor da vida, a Jesus, nosso governador planetário, a Ismael, esse irmão de escola, que nos ajuda a levar adiante a bandeira do nosso país. Deus, Cristo e caridade. Que possamos agradecer pelo ar que respiramos, pela água que descedenta a nossa sede, que nos banha, pelo agasalho com que nos cobre do frio. Que possamos agradecer pelos amigos que nos fortalecem a cada dia a esperança. Agradecer a dor, o sofrimento, a doença, que nos faz despertar para a solidariedade, nos faz despertar para a fraternidade. Que esta seja a noite de gratidão. Gratidão por estarmos unidos. Gratidão por estarmos utilizando o veículo físico para realizar o bem em nós e com a coletividade. Que Jesus nos envolva em luz, que seja uma noite de paz, de harmonia, de superação e de conforto espiritual. Graças te damos, Senhor, pela paz com que nos envolve a cada dia. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.